Vamos apenas mencionar algumas das muitas bênçãos que Ele tem nos abençoado. Eu peguei aqui a cópia quando comemoramos 30 anos e reconhecemos nos 30 anos o estilo de vida novo que Deus nos deu, de nos tornar discípulos, seguidores dele. E nós tínhamos nessa época dos 30 anos já 100 igrejas. Começando com esta em Bauru, chegamos a 100 igrejas e 12 presbíteros, além dos cooperadores, diáconos e diaconisas, são tão importantes como líderes nesta congregação. O grande salão que Deus nos concedeu construir na chácara, para onde fomos e ficamos vários anos, depois de estarmos 20 anos naquela tenda azul e branco, na Avenida das Nações. A escola teológica, que além dos brasileiros de vários estados, tivemos alunos da Argentina, de Portugal, da Inglaterra. A escola das ovelhinhas, que foi reconhecida pelo prefeito da época como a melhor escola de Bauru. E a Câmara Municipal, que nos deu e nos considerou obra de utilidade pública, pelos benefícios que a Câmara reconheceu prestarmos a esta cidade. Aos 35 anos, peguei a cópia, a inauguração desse novo salão, que pode abrigar até 2.000 pessoas, e vamos chegar lá. Vivenciamos um momento muito difícil na sociedade, pela apostasia, que também chega a influenciar a igreja do Senhor Jesus. Esse ministério translocal que nos fez sair de Bauru e por cidades, estados e países, e chegamos a estar na Apostolic Fellowship International, que nos reconheceu como apóstolos desse ministério CMC. E agora chegamos nos 40 anos. É hoje o dia mais significativo para todos nós, não só aqueles que começaram esse trabalho, mas a todos os que dele têm gozado de suas bênçãos. Nós recebemos de Deus há 40 anos a determinação para iniciar um novo ministério cristão nesta cidade. E então oramos, porque orar é viver em gratidão. E com o coração hoje cheio de gratidão, celebramos a visão que nos fez conectar com o nosso Deus, cheio de amor e de misericórdia, e que bondosamente nos concedeu esse ministério CMC, Comunicação e Missão Cristã. Uma missão, irmãos, porque não queríamos de maneira nenhuma formar uma nova igreja diante de tantas que já existiam. Mas nasceu uma igreja. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca atrás do armário. A luz de Cristo em nós
produziu os primeiros convertidos, fruto do serviço de evangelização da CMC. Eles foram enviados às igrejas da cidade, porém pediram se não podiam ficar conosco. E então entendemos que teríamos de acompanhá-los à maturidade cristã, ao discipulado, e não podia ser diferente. E daí nasceu esta igreja. O chamado do líder: já éramos presbítero em exercício há 20 anos na igreja presbiteriana de Bauru, onde fomos eleitos e reconhecidos. Com esse chamado, o Espírito Santo veio sobre nós, dando-nos direção para conduzir o rebanho que Deus começava a instituir. E nos deu poder e autoridade sobre os espíritos malignos e sobre o próprio diabo. Eis aí, dei autoridade, diz a palavra, sobre todo o poder dos malignos, dos inimigos, e nada absolutamente vos causará dano, como não nos causou. Vieram também da igreja presbiteriana o presbítero Douglas e o diácono Flávio Bicudo. Novas lideranças. Os primeiros presbíteros reconhecidos na CMC foram Neri e o Bilão. O Bilão foi enviado com a sua esposa Lília para o Chile, de onde ele instruía-nos com o ensino de um autêntico discipulado. E depois, em 1986, foram reconhecidos Ed, que já era líder de Atletas de Cristo, como presbítero, e Josa como diácono. E hoje somos 16 presbíteros e um apóstolo. Não vou mencionar o nome de todos os cooperadores e diáconos e todos para ganhar tempo, mas não posso deixar de mencionar os presbíteros Bilão, Ed, Josa, Marcos, Arlindo, Pinhata, Wagner, Chan, Nil, Vilela, Robson, Edson, Cremonese, Humberto, Doutor Olivo e nós. Não podemos deixar também de mencionar que Bilão, Ed e Marcos deixaram as suas profissões para se dedicarem exclusivamente ao ministério desta igreja. Foi constituída também no início a telemissão, ministério com 2 telefones, um para mensagens bíblicas que eram transmitidas e outro para o atendimento dos evangelistas, Dr. Douglas, Dona Dinda, Dona Neide, Bilão, Ed, Josa, Maria da Graça e outros. Grupos caseiros, chave da evangelização. Com os primeiros grupos familiares, tivemos a chave da evangelização, que passou a ser um dos requisitos de uma igreja dinâmica e pujante. Grupos como esses começaram na cidade e foram para onde Deus foi nos levando. Hoje somos mais de 100 grupos caseiros só em Bauru. E este ano nós vamos chegar a 150 grupos em nome de Jesus. Testemunhas de Cristo. Realmente, irmãos, chegamos a ser testemunhas de Cristo em Bauru e região, por
termos recebido o batismo do Espírito Santo, passamos a ser testemunhas em Piratininga, Duartina, Galha, Pedreneira, Santelmo, Boracéia, Arealva e Pirajuí, em Jaú e mais 5 cidades daquela região. Em Araraquara, 2 igrejas, em Ribeirão Preto, Franca, 2 igrejas, em Guarulhos, 5 igrejas, Peruíbe, 2 igrejas, Guaratinguetá, só no estado de São Paulo, e no estado de Mato Grosso do Sul, Aquidauana, com 7 igrejas, Nioaque, 2 igrejas, Vale de São Miguel, em Cidrolândia, 2 igrejas, em Campo Grande, 3 igrejas, e no estado de Goiás, 1 igreja, Águas Lindas, e no Distrito Federal, 1 igreja, Brasília, e no estado do Ceará, Aratuba, Matas, 2 igrejas, Mulungu, Tremembé, 10 igrejas, Fortaleza, 5 igrejas, Quixeramobim, 4 igrejas, Barbalha, 5 igrejas. Entre os índios, com Rony e com Josué, e até os confins da terra, Inglaterra, com Ed e Lília, Portugal, Bilão, Lília, Lincoln, Deise, Marcos, Kátia, Cremonese e Cássia. África, Nova York, Moçambique, com Rubens. Alemanha, Cláudia e Aninha, chegando a 100 igrejas. Cada igreja, uma comunidade missionária. A intenção de Jesus é que todas as congregações, como um só corpo, sintam a alegria da evangelização em sua vida diária. Vimos que Jesus, ao chamar seus primeiros discípulos, lhes tenha dito: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Para isso foi preciso intensificar nossa vida de oração, dar significado à adoração e louvor a Deus, ajudar os necessitados e despertar a participação da comunhão entre os irmãos através de um corpo de diáconos, um corpo de cooperadores, de presbíteros, de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes e crianças, e nossas famílias todas. Uma boa família. Para edificar uma boa igreja, foi preciso edificar uma boa família. Eu, Neide, Bilão, Ed, Thaís, Gabriel, Maísa, netos e todos nós. O reino em primeiro lugar. O reino de Deus está próximo, pregou Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi o que buscamos em primeiro lugar, irmãos. E Deus nos deu todas essas coisas que Ele nos prometeu, coisas necessárias, e gozamos do seu cuidado onipotente e eterno. Encontros nacionais de unidade. Com uma igreja muito pequena na época, chegamos a promover 10 encontros sobre a unidade da igreja. Alcançamos a representação de 10 estados brasileiros, quando ainda quase ninguém falava sobre o tema unidade. Nosso último encontro foi na panela de pressão com 5.000 irmãos de diferentes denominações ali presentes. E nos lembramos essa unidade que Deus nos permitiu quando o bispo católico Dom Padim saiu da cidade, aposentado. Fomos despedir pessoalmente dele, e ele disse ao novo bispo:
Olha, 20 anos passei aqui nesta cidade e nunca tive problemas, senão bênçãos desse povo. Quero que isso continue. E o novo bispo chamou-nos para um almoço e nos convidou para evangelizarmos juntos. Nós, o bispo, os católicos, Ed, como líder, por 10 anos evangelizamos juntos esta cidade. E agora, atualmente, temos uma igreja católica que já nos convidou para falar, e o padre já pregou aqui. Temos tido os batistas pregando, os presbiterianos. Não temos diferença nenhuma com nenhum irmão de qualquer denominação, porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja só. International Apostolic Fellowship. Somos membros fundadores dessa entidade, fundada na Itália, e aonde fomos reconhecido apóstolo desse ministério. Casa da Esperança. Trabalho iniciado com o recolhimento de 7 meninos que viviam na Avenida das Nações, onde no início instalamos nossa tenda. Construímos a Casa da Esperança, que hoje abriga 210 crianças carentes, sob a coordenação de Marta e suas auxiliares. Escola de Ministério e Missões. Dezenas e dezenas de jovens que passaram por esta escola estão hoje em muitas cidades e estados deste país e fora dele, exercendo seus ministérios. Em 4 cidades do exterior, 3 foram alunos de nossa escola. De nossas aulas, nessa escola EMM, resultou a série Formação de Líderes, esses livros que pudemos publicar pela nossa editora. Palavra final, tanta coisa que teríamos que lembrar. Em gratidão ao nosso Deus, não para chamar para nós, pelo contrário, para que, como oramos e oramos, quando chegamos aqui antes das 10, e depois, para reconhecer o poder de Deus que nos fez frutificar, como aquelas fotos expressam. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, que fez muito mais do que tudo quanto lhe pedimos, nesses 40 anos de ministério da comunicação e missão cristã, o nosso grito de exultação e louvor e de profunda gratidão, reconhecidos e agradecidos pelas expressivas dádivas de Deus, que ultrapassaram tudo quanto pedimos ou até pensamos nesses 40 anos de missão. A Ele, o nosso Deus amado, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.